Começamos uma jornada, pessoal. A jornada do estudo do direito probatório como um todo. A começar pelos artigos 358 até o artigo 368 e serão 10 artigos para falar sobre essa audiência aqui. Já vou convidar você para que clique no primeiro link da descrição e acompanhe todos os roteiros referentes à prova. Por quê, pessoal? Porque prova, ela é extensa, são mais de 100 artigos, ela é chatinha, eu concordo com você, só que cai muita literalidade. Por mais que nós estejamos desenhando todos os artigos aqui com você, e também isso está gratuito no nosso canal de Telegram, aqui embaixo eu disponibilizo os roteiros com grifos, com pequenas anotações, com alguns destaques daquilo que eu acho que é o mais relevante. Então, por favor, projeto totalmente gratuito, não deixa de seguir no Telegram para você receber esse material todo. Tá bom? Bora lá. Moçada, audiência de instrução e julgamento. Nós temos essa audiência sendo designada a partir da decisão saneadora e aqui nós temos regras referentes a como essa audiência vai se desenvolver. Certo? Vamos lá. Para começar a brincadeira aqui, pessoal, eu vou falar sobre o procedimento. Como assim, professor? Procedimento, como se dá, como se desenvolvem os atos da audiência. A audiência é um ato complexo. É um ato que é organizado com diversos pequenos atos dentro dele. Por assim dizer, se você quiser. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Nós temos o seguinte. O juiz vai declarar aberta a audiência, que é quando ele chega e diz, ó, vamos começar. No ato subsequente, nós temos o pregão, que é a convocação pública das partes e dos advogados. Então as partes serão, diz o CPC que as partes serão apregoadas, né? A ideia de que as partes serão chamadas publicamente, vai lá na sala onde está todo mundo aguardando e chama a parte autora, o advogado da parte autora, chama a parte ré, o advogado da parte ré. Eles entram, sentam, cada um nos seus respectivos lugares, e o juiz tenta fazer o quê? O juiz tentará a conciliação. Isso aqui é interessante porque muitas questões de prova dizem, essa conciliação só deve acontecer se não tiver havido audiência de conciliação e mediação antes. Se não houve tentativa de mediação, se não houve tentativa de conciliação. Está errado, pessoal. Independentemente de ter havido e naturalmente foi infrutífera, senão nós não estávamos na audiência, né? Ainda assim nós tentaremos a conciliação. E ela aqui, ela é estratégica. Por quê, pessoal? Olha para mim. Nós temos o seguinte, nesse momento, a parte autora, ela já entendeu que a realidade do processo pode ser um pouco diferente do que ela acreditava ser no início. A parte ré idem. Porque vamos lá, quando você processa alguém, você está até meio com raiva, você está envolvido emocionalmente. Você acredita que vai ganhar tudo, e mais um pouco. Quando você é processado, você fica muito pé da vida, e você acha que vai se defender de tudo e não vai pagar um centavo, mas você vê que não é bem assim. Porque nem tudo que eu queria provar como autor eu consigo, por nem tudo aquilo que eu queria me safar como réu eu vou conseguir. Então, quando você chega na audiência de instrução, né, os ânimos já estão um pouco mais calmos. Né? Os advogados já chegam para as partes, olha, tá vendo? Você falou que ia trazer uma dezena de testemunhas, apareceu um cacareco de testemunha aqui para te defender. Para o réu a mesma coisa, o réu falou, não, ele não vai achar prova nenhuma do que aconteceu. Mas já apareceram algumas provas nos autos do processo. Então os próprios advogados atuam estrategicamente, muitas vezes até mesmo, sendo veículos para que esse acordo se dê agora na fase da audiência. Certo, pessoal? Então, nós teremos a tentativa de conciliação das partes. Depois disso, nós vamos para aquilo que nós vamos chamar de instrução propriamente dita. Que é onde nós vamos produzir as provas. Tá? É onde haverá, de fato, agora sim, a produção de provas. Então é a instrução propriamente dita. Aqui você tem uma ordem, tá? E eu vou estabelecer essa ordem aqui, para você saber, tá? Nós primeiro faremos a perícia,
Depois nós teremos os depoimentos. Depoimento pessoal, né, primeiro da parte autora, depois da parte ré, e depois nós teremos as testemunhas. Da mesma forma, primeiro as testemunhas da parte autora, depois as testemunhas da parte ré. Tá? O CPC vem e estabelece, né, essa ordem, que é dita como uma ordem preferencial. Tá? Ela não é uma ordem peremptória, né? Muitas vezes em razão de alguns outros interesses ali no processo, especificidades da causa, pode ser que essa ordem seja reorganizada. Tá bom. Depois da instrução, nós temos o que, pessoal? Aí nós teremos os debates. Vou colocar aqui, ó. Os debates orais. É a oportunidade em que o advogado da parte autora vai trazer ali a sua sustentação oral. O advogado da parte ré fará o mesmo, também trará a sua sustentação oral. Certo? O que o CPC vem nos dizer a respeito desses debates? Ele fala o seguinte, olha, esses debates eles serão, né, por 20 minutos mais 10, podendo totalizar 30 minutos, certo? Primeiro parte autora, depois a parte ré, tá? Podendo ali eventualmente prorrogar. Tá? Aí tem alguns pontozinhos específicos, eu falo bem objetivamente sobre eles para você. Se nós tivermos litisconsortes ou terceiros intervenientes, o prazo será de 30 dias e eles vão dividir entre eles. Tá? Muitas vezes tem dois réus. Então, ao invés do juiz dar 20 para cada um, não, ele dá 30 para os dois. Diz, olha, vocês dividem aí, fala 15 cada um se quiser, ou se um quiser falar um pouco mais, outro um pouco menos, pouco importa, tá? Beleza. Se for um só, é só 20 no primeiro momento, podendo haver essa prorrogação, tá? Ah, e se tiver Ministério Público, mesma coisa. Vai ser 20 para um, mais 10, 20 para outro, mais 10, 20 para o MP, mais 10 se o MP for fiscal da ordem jurídica. Beleza? Show! Aí, pessoal, o que pode acontecer também? Nós podemos ter, né, muitas vezes, né, questões de fato e questões de direito complexas, tá? Se for complexo, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de esse ato, ao invés de ser feito de modo oral, né, você fazer isso por memoriais. Memoriais. Memoriais é o quê? São as razões finais escritas, trazidas ali pela parte autora, pela parte ré e eventualmente pelo Ministério Público. E esses memoriais serão apresentados no prazo de 15 dias sucessivos. Como assim sucessivos? Ah, você vai ter o autor, vai ter o réu, e se tiver, vai ter o Ministério Público nesta ordem. Então, você intima a parte autora, dá 15 dias para ela. Ela apresentou, você vai intimar a parte ré, vai dar 15 dias para ela. Apresentou, você vai intimar o Ministério Público se houver na qualidade fiscal da ordem jurídica e dar a ele também os mesmos 15 dias. Ok? Então tá lá. E depois que nós temos os debates orais, para nós encerrarmos, aí nós vamos para a sentença. Lembrando que o CPC, ele deixa bem claro nesta parte mesmo do nosso conteúdo aqui, que essa sentença pode ser feita ou em audiência, não é muito comum. Deixa eu ver se eu não estou escondendo aqui, não. Ou no prazo de 30 dias, lembrando que esse prazo ele é impróprio. Certo? Que esse prazo é impróprio. Moçada, vamos lá? Quais são os atos que nós temos? Vou sair da tela. Nós temos lá, declara aberta, você apregou as partes, você tenta conciliar. Parte para a instrução. Depois da instrução, nós teremos os debates orais e, na sequência, a sentença. São os 6 atos organizados aqui em relação à audiência de instrução e julgamento, tá? Não acabou, tem bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Eu só trouxe essa visão e eu já falei de artigos bastante relevantes aqui, né? Por exemplo, o 361, né, tá falado aqui, ó. Se você for ver. Pô, ordem preferencial. Cara, isso aqui é bom demais. Né? Se você for dar uma olhada, o 364, que fala sobre o desenrolar aqui dos prazos, né, dos debates orais, também já falamos. Mas tem bastante coisa para a gente poder analisar ainda, então
Beleza. O que eu quero, o que eu quis é trazer uma visão geral, trazendo esse esquema para a gente poder fazer a espinha dorsal deste ato, quebrando em 6 menores atos e agora olhando para alguns temas de modo mais tópico. Tá, beleza. O juiz, ele exercerá, né, o juiz, ele tem algumas responsabilidades. Algumas responsabilidades no que diz respeito à audiência de instrução, certo? Vamos lá, primeira coisa, ele vai exercer, pessoal, né, o que nós chamamos aqui de poder de polícia. Tá? Quando eu falo poder de polícia, o juiz vai fazer o quê? Vai manter a ordem. Certo? Não vai permitir que a parte autora agrida verbalmente, muito menos fisicamente, a parte ré. Certo? Vai manter a ordem. Inclusive, ele pode determinar o quê? Determinar a retirada de quem eventualmente agir de forma inconveniente. Tá? Se necessário for, até em relação à necessidade de se exercer esse poder de polícia, ele pode buscar o quê? Pode buscar força policial. A parte, começa a ameaçar, o juiz fala assim, fica quieto, senão você vai sair da sala. Ela continua, o juiz fala, então você vai sair da sala, ela diz assim, então me tira. O juiz não vai lá e não vai grudar no pescoço do sujeito. Ele vai chamar a polícia vai vir e vai fazer a retirada, né, da parte. Ok? Legal. Nós temos ainda que o juiz tem a responsabilidade de tratar as partes com urbanidade. Certo? Ele tem que ser respeitoso com as partes, né, naturalmente, e ele vai registrar em ata, eu vou até colocar o verbo para ficar bem completo, ele vai registrar todos os fatos e também requerimentos. Isso aqui é legal, tá? Veja, as partes podem pedir para registrar alguma coisa muito absurda, o juiz tem que registrar. Por mais que ele tenha plena convicção de que aquilo não tem importância nenhuma. Isso é muito importante para fins do quê, pessoal? Para fins de ampla defesa, tá? Porque se constou em ata, é a forma que a parte tem depois de vir e recorrer disso. Então ela diz, olha, está errado, quero que uma outra pessoa decida isso em nome do juiz. Se o juiz, eventualmente, ele tomar a decisão do que ele vai registrar em ata, ele estará cerceando, muitas vezes, né, o direito da defesa. Seja da defesa da parte autora dos seus argumentos, seja de defesa do réu, né? Porque muitas vezes quando eu falo em defesa, não estou falando só da defesa do réu. Então ele tem que permitir ali, né, que seja tudo, né, ou melhor, tem o dever de deixar tudo registrado, tá? Então são algumas responsabilidades do juízo. Tá. O que nós temos ainda importante aqui, pessoal? Nós podemos ter o adiamento dessa audiência. E o adiamento dessa audiência pode se dar, veja, por própria convenção das partes. Então, vou colocar aqui, as partes convencionam. Naturalmente, elas vão fazer o quê? Elas vão protocolizar lá, no juízo, uma petição comum, dizendo que elas preferem que seja adiada, porque tem alguma outra responsabilidade, alguma outra atribuição. Pode ser, não tem problema, pode ser adiada a audiência, tá? Também, né, se nós não tivermos uma situação de não comparecer, de não comparecimento, tá? E aí é o seguinte, pessoal, não comparecimento, né, justificado, a parte traz uma justificativa antes da abertura da audiência de que ela não pôde comparecer, então ela vem lá e ela manda alguém que possa representar para juntar a petição, junta uma petição antes. E se for injustificado, pessoal, ou vai ser tido como injustificado, né, na hipótese em que nós tivermos ali, vou sair da tela, um atraso de mais de 30 minutos, tá? Então, ficou esperando, não chegou justificativa nenhuma, ficou esperando, não passou 30 minutos, é considerado não comparecimento, e aí o que faz?
aí nós temos, né, nós teremos ali, né, o adiamento da audiência, tá? Basicamente, ela se dará nesses casos. Veja, no caso do comparecimento injustificado, pessoal, isso tem que ser provado, tá? Então vai ser provado até a abertura, que ela não pôde comparecer. Se não fizer essa prova, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai seguir com a audiência. Então, só para você entender isso aqui muito bem. Veja, não trouxe uma justificativa, chegou lá, se espera que a pessoa compareça. Se até a hora de começar a audiência chegou uma justificativa, o juiz entendeu que é justificado, beleza, o juiz adia. Caso o juiz entenda que não é justificado ou não trouxe uma justificativa, o que o juiz faz? Vai seguir com a audiência, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Inclusive, muito importante que você saiba que quem der causa ao adiamento vai pagar as despesas e custas deste adiamento da audiência, tá? Ele ficará naturalmente responsável por esses valores. Beleza? Show? Vamos lá. O que nós temos de mais importante, ainda de importante para destacar aqui para vocês, né? Me parece que são os pontos principais. Nós trouxemos aqui da audiência. Só gostaria de trazer um outro destaque, fazendo referência, pessoal, ao 367 e ao 368, tá? E aí a gente vai encerrar e revisar todos os pontos aqui estudados. Primeiro ponto, pessoal, que nós temos aqui é a questão da gravação, tá? Da gravação. Isso aqui é só para você não se assustar com uma questão de prova. Veja, essa gravação pode ser feita em juízo, tá? Então o juízo pode ter lá um instrumento, geralmente tem um instrumento de gravação, até para isso ir para os autos do processo, ainda mais agora em processo eletrônico, tá? E tem que ser acessível às partes. Tá? E tem que ser acessível às partes, e de forma ágil, inclusive, certo? E ainda, nada impede que a própria parte faça a gravação. Então, pela própria parte. E o mais importante aqui é o seguinte, não precisa de autorização. Então, se a parte chegar lá, começou a audiência, ela pode pegar, tirar o celular e dizer, ó, vou filmar. Nada impede, vou filmar. Tô filmando. Tá? O juiz não tem que autorizar, ela pode fazer a gravação que ela quiser. É claro, ela não vai ficar lá colocando o celular na cara, provocando ou tentando falar junto, não, nada disso, fazendo transmissão online. Não, ela pode gravar. Por quê? Para ela poder exercer a defesa dela. Tá? Isso é muito importante se entender. Agora, claro, né, claro que não precisa de autorização. E por fim, né, você tem que saber o seguinte, que, em regra, ela é pública. Tá? Ela é pública. Aí, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, exceções no 189 CPC. Certo? Então, as exceções ficam por conta do artigo 189 do CPC. Ela é pública, então se tiver acontecendo uma audiência nesse momento, você pode ir lá, ingressar na sala de audiência e acompanhar, a não ser que se trate de um processo que tramite em segredo de justiça, que envolva lá interesse público social, questões de família, questões de intimidade, ou se houver cláusula de confidencialidade tendo proveniente de juízo arbitral. Nesses 4 casos, né, o processo será restrito, o acesso será apenas às partes e aos advogados, pode ser acessado o dispositivo da sentença, então não dá para acessar a audiência no caso de terceiro interessado, e aí, naturalmente, você não pode acompanhar o ato processual. Ok? Ótimo. Pessoal, sobre audiência é isso, tá? Agora o que se faz aqui? Agora nós vamos começar a colocar uma lupa dentro deste ato, principalmente para a gente poder discutir a instrução, tá? E eu vou voltar para a tela fazer uma rápida revisão. Nós vamos, na verdade, nas aulas seguintes, estudar isso aqui de forma um pouco mais detalhada, tá? Mas beleza, isso fica para os blocos subsequentes. Então, vem comigo. Falamos de audiência de instrução e julgamento, ela é organizada em 6 atos. Declara aberta, pregão, conciliação e a instrução propriamente dita. Nós teremos os debates orais e depois a decisão. Lembrando que a instrução ela se dá por uma ordem preferencial, fazendo-se perícia, depoimento e testemunha, sempre autor e réu. Nos debates orais, 20 mais 10. Né? Se for complexo, você transforma em escrito por memoriais,
15 dias em prazos sucessivos, sempre autor réu e se tiver Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Beleza. Nós chegamos na sentença, pode se dar em audiência ou no prazo de 30 dias, lembrando que esse prazo é impróprio. Aí nós temos que o juiz exercerá o poder de polícia, deve tratar as partes de forma urbana, adequada ali num relacionamento em sociedade e vai registrar todos os fatos e requerimentos que as partes fizerem na ata. Perfeito. Nós temos o adiamento por convenção das partes ou pelo não comparecimento, justificado desde que provado até a abertura da audiência ou injustificado caso tenhamos um atraso superior a 30 dias, lembrando que se atrasar, se for adiado ali, você vai arcar com as despesas do adiamento quem der causa. A agravação pode ser feita pelo juiz ou pela parte, não precisa de autorização caso seja feito pela parte, e se trata de uma audiência que é pública. E com isso nós encerramos, né, o nosso desenho dos artigos 358 até o 368 do Código de Processo Civil e a instrução está estudada. Moçada, curtiu? Vai subindo seu joinha, vai acompanhando o projeto, interagindo aqui conosco, que de tempo em tempo, grão em grão, nós vamos detonar o Código de Processo Civil juntos. Até mais.